Mas veja, o problema tem um problema de raiz que está já em Calvino. Que a Uhum, gente tem que entender o seguinte: Calvino foi um grande teólogo, um grande pensador, um grande cristão. uhum, Mas ele não era calvinista. Né? Tem gente que diz o uhum, seguinte: Calvino nunca seria calvinista. Né? O calvinismo uhum, surge no século XVII e não com Calvino. E o Calvino chamava a sua teologia de teologia evangélica. Mas uhum, Calvino cometeu erros. A sua teologia tem grandes coisas e outras coisas não tão boas. E o grande erro de Calvino foi não perceber que Cristo, né, inclusive o Thomas Olden, o pensador metodista que fala do retorno à paleo-ortodoxia, isso é, a ortodoxia da patrística, que Cristo é o centro do culto e da teologia cristã, inclusive da hermenêutica escriturística. O Antigo Testamento é um novo livro, não é a Bíblia hebraica. Os cristãos transformaram a Bíblia hebraica no Antigo Testamento, fazendo uma hermenêutica que o transformou em um novo livro, um livro sobre Jesus Cristo. E isso está evidente no próprio Novo Testamento. Então, quando eu leio a Bíblia chapada, isso é, quando eu leio a Bíblia como revelação escrita, e esse foi o erro de Calvino, substituir a revelação da encarnação do Verbo, o Verbo encarnado, numa revelação escrita, um livro, porque o livro permite controle. E, e a palavra de Deus não pode ser resumida em livro. Então, quando eu substituo a vida, o exemplo, a encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo, pela Bíblia, e digo que a Bíblia é o livro que Deus escreveu, e a partir daí controlo a interpretação deste livro, porque quando a gente diz isso, não é? As pessoas não percebem que há uma grande diferença entre dizer que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus, e dizer que uma determinada interpretação da Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Há um abismo separando estas duas afirmações. E, a partir daí, você passa a tratar os textos do Antigo Testamento como revelação divina e palavra de Deus, independentemente do Novo, independentemente de Cristo. E isto causa distorções. Então, a partir daí, e isso é muito claro em Calvino. Inclusive, o pessoal fala da introdução da leitura dos 10 mandamentos na missa de Genebra, né? Isso é uma maneira jocosa de falar sobre essa questão. E o que acontece? A partir daí, você tem a semente desta noção de que eu posso, então, voltar à lei mosaica e à teocracia de Israel como modelos para a legislação contemporânea e para a política contemporânea. Não é? Isso é um grande equívoco. Então, não há a ideia reconstrucionista é reacionária e propõe que nós nos adequemos de alguma forma, não é, a uma interpretação literalista da lei de Moisés e da teocracia davídica, e quem vai, digamos, exercer o poder nessa teocracia são os líderes cristãos do nosso tempo, não é?